Bom, João, vamos então à devolutiva do seu gráfico. Bom, primeira coisa que a gente tem a falar é que você tem um gráfico bastante interessante aqui, bastante distribuído. Então, já vai direto conversar sobre as características de cada um dos traços e suas combinações. Então, você vai ser uma pessoa que vai oscilar bastante entre algumas situações aqui. Mas, na maior parte do seu tempo, você vai funcionar nesses três picos principais, rígido, psicopata e esquizoide, respectivamente. Então, 28% em primeiro lugar o rígido, depois empatado aí 27% entre esquizoide e psicopata. E o que isso significa, então? Bom, de primeiro lugar, logo de cara, a gente pode dizer assim que você é uma pessoa que pode ser considerada ou pode ser vista pelas pessoas como um tanto quanto fria ou distante, porque dos seus traços, 82% de você vai ter aquilo que a gente costuma chamar de traço analítico, né? Ou seja, você vai lidar com as situações de uma forma bastante lógica. Apenas 18% de você é sentimento, que são justamente esses dois traços aqui, que são os menores traços, né? Que é o masoquista e o oral, que é 11% de masoquista e 7% de oral. Ou seja, 18% de sensação. O resto é tudo lógica e análise. Então, as pessoas talvez olhem para você e te achem um pouco frio. E tudo bem, não tem problema algum. É apenas o seu jeito de ser, tá bom? Outra coisa muito interessante, que você é aquela pessoa que tem sempre um pé atrás. Você nunca confia 100% nas pessoas. E isso por causa justamente da combinação desses traços, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que traz para você de dores e de recursos de cada um desses três traços. O traço principal, que é o rígido, a principal característica dele, o principal recurso, é a proatividade, a rapidez e a perfeição. Então, você possivelmente até acha que as pessoas são um pouquinho mais lentas, justamente pela sua capacidade de fazer as coisas rápidas e de maneira sempre perfeita. O grande recurso do psicopata é a capacidade de articular e manipular, no sentido positivo, pessoas e situações a seu favor, ou seja, fazer com que as coisas funcionem do jeito que devem ser ou do jeito que você quer que elas funcionem. E 27% aqui é também empatado com o psicopata no esquizoide. A grande capacidade do esquizoide é ter ideias novas, inovadoras, muitas vezes até fora da caixinha. Então, você vai ser essa pessoa que tem essa capacidade de analisar as situações como um todo, de uma forma assim bastante prática e analítica. Você é um sujeito muito mais prático, diante de uma situação, de um problema, você vai resolver de uma forma muito mais prática. Então, sei lá, você foi num lugar, tá todo mundo chorando, né? Ao invés de ir lá chorar junto, né? Você não é uma manteiga derretida. Você vai olhar e falar, o que está acontecendo? Como é que a gente pode lidar com isso? De que forma que pode resolver essa situação? Então, essas aí são as principais características sua. Ponto positivo. As dificuldades que você tem, que a gente vai chamar de dores, são do rígido. O rígido ele tem muito medo de ser trocado ou excluído por alguém. Ele quer ser sempre a primeira opção. Então ele tem medo de ser trocado. O grande medo do rígido é ser trocado por outro, que ele não seja o escolhido. O maior medo do psicopata é ser usado ou manipulado por pessoas ou diante de uma situação. O maior medo do esquizoide é ser rejeitado. Então, muitas vezes, por medo de ser trocado, manipulado ou rejeitado, você trava, tá bom? Do masoquista seria ser criticado e do oral o medo de ser abandonado. Bom, de uma forma bastante prática, então, vamos conversar um pouquinho, né? O que a gente faz com isso? No seu dia a dia, você vai normalmente preferir, apesar de ter uma grande capacidade de execução, 39% de capacidade de execução, dado aqui pelo masoquista e pelo rígido, mas a maior parte do seu tempo, 61%, você vai preferir estar delegando, fazendo com que as pessoas trabalhem por você ou para você, do que necessariamente você fazendo as coisas. Então, algumas divisões que podem acontecer entre eu fazer ou mandar que os outros façam, normalmente você vai querer mandar que os outros façam.
Outro conflito que pode acontecer aqui, que às vezes você pode se sentir meio dividido, é entre chamar atenção ou ficar um pouco de lado. Aqui vamos conversar sobre os dois traços, tá bom? O esquizoide é aquele que prefere ficar mais de lado, mais na caverna. Não é que ele não goste de ser visto, ele gosta de ser admirado, mas as suas ideias, não ele. Já o rígido quer que ele seja as atenções. As atenções do rígido, ele quer os holofotes voltados para ele porque ele quer ser o escolhido. E o psicopata também quer ser o centro das atenções, mas o psicopata por aquilo que ele conseguiu articular. Então, o rígido, ele prefere, ele gosta de ser visto, né? Ele quer os holofotes porque ele quer ser visto, e o psicopata, ele quer os holofotes porque ele se orgulha de ter feito, manipulado uma situação de modo com que as pessoas fizessem aquilo que ele quer. Então, ele se orgulha muito disso. Então, alguns conflitos aí que podem acontecer contigo. Me escondo ou não me escondo? Faço ou não faço? Mas a grande maioria das vezes você vai preferir, sim, ser visto, aparecer, que as pessoas te admirem, tá bom? Bom, num sentido geral, é assim que você funciona. E aí, quando a gente olha um pouquinho aqui para a sua realidade, pelo aquilo que você apresentou como um ponto de dificuldade, ou seja, como é que eu funciono nesses traços diante das dificuldades do dia a dia, que acho que é o que mais interessante aqui a gente tentar resolver. Que você funcione a maior parte do tempo mais no recurso do que na dor, né? É isso que a gente espera. E aí você apresenta, então, aqui algumas questões interessantes. É um homem de 36 anos, trabalha com vendas e ainda mora com a mãe. A gente vai, o segundo caso que você apresenta é uma dificuldade de se envolver emocionalmente, né, um relacionamento amoroso, e o terceiro lugar aqui é uma questão trabalhista ali. Os três pontos apresentados, eles vão se ligar com a sua rigidez, tá? Então, olha só, o rígido, ele tem uma triangulação. Lá na fase dos 4, 5 anos de idade, o rígido, o homem, né? O homem rígido, ele teve uma grande ligação com a mãe. E aí, um fato interessante que você traz é que a sua mãe nunca mais se casou. Ou seja, você foi o filhinho da mãe e continua sendo. A sua mãe já tem um homem, que é você, né? Você é o homem da vida da sua mãe. Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, tá? Isso influencia tanto no seu profissional quanto no seu relacionamento. O rígido e o psicopata, ele tem toda aquela questão da conquista, de conquistar, mas ele tem uma certa dificuldade de manter vínculos. A gente já tinha conversado sobre isso. O rígido é sobre a dificuldade de manter o vínculo por conta de uma triangulação, né? Então, o rígido, ele tem sempre uma outra opção, ele está sempre buscando uma outra opção, não é que ele vá atrair, né? Mas ele está sempre pensando numa outra opção melhor, né? Então, tipo, se isso aqui der errado, eu tenho que ter uma outra opção. Então, ele nunca está seguro num relacionamento. E o psicopata, o prazer dele é a conquista. Então, depois que conquistou a pessoa, parece que perde uma certa graça. Tipo, um relacionamento duradouro, que seja a mesma coisa para o psicopata, perde o sentido, né? E o esquizoide também, né? Porque o esquizoide, ele gosta de novidade, de ter ideias novas e tal, né? Então, esses traços, eles vão dar para você sempre uma necessidade de buscar sempre novos horizontes, estar em busca de coisas novas. E aí, talvez isso tenha uma certa influência também com o seu relacionamento amoroso. O que precisa conversar, então? Precisa conversar com a pessoa, dizer para ela como você é e mostrar que você precisa dessa segurança. E também mostrar para a pessoa que não é porque você não fica abraçando, beijando o tempo todo que você não gosta. Principalmente se você arranjar aí uma parceria amorosa que seja mais oral, que goste de toque, tá bom? Outro ponto que você apresenta aqui é que você foi indicado para ser o gerente de vendas e ainda não se sente pronto. Novamente, a gente vai voltar então para o rígido. Isso é do rígido. O rígido, a régua do rígido, ela é muito alta, ele quer ser sempre perfeito em todas as situações. Então, uma característica da rigidez é essa. Parece que ele nunca está perfeito o suficiente, ele tem que ser sempre o mais perfeito possível.
E aí, o que eu te diria, né? O encaminhamento aqui é: nada é perfeito no começo, nem um relacionamento, nem na profissão. Isso precisa ser construído. Então, quais os encaminhamentos que a gente pode dar aqui? Bom, em primeiro lugar, na vida pessoal, né? Colocar alguns desafios para você. E olha, o rígido, você é rígido, você adora um desafio, né? Você quer superar a si mesmo a cada dia. Então, na vida pessoal, talvez colocar justamente essa questão do relacionamento como um desafio. Desafiar-se, desafiar dá certo, ó. Vamos tentar ver se ultrapassa os 3 meses, né? E aí, usar essa sua capacidade de sedução para criar um par, né? Deixar sua mãe de lado. Um homem adulto de 36 anos, no natural, é que tem um par, que não tem a mãe. Se tudo der certo, sua mãe vai primeiro. E aí? Você precisa ter um par, uma parceria, né? Então, talvez usar isso como um desafio. Desafiar-se a si próprio. Quando se envolver com alguém, buscar, se entregar, confiar nessa pessoa, mas talvez usar esse seu recurso da psicopatia e da rigidez justamente para conquistar essa pessoa a todos os dias, usar isso como desafio. Você é uma pessoa que nunca vai ter um relacionamento redondinho, todos os dias do mesmo jeito. E então encontrar talvez uma pessoa que goste disso seja o ideal para você. Alguém que goste de novidades, de aventuras, de fazer coisas diferentes, conhecer lugares novos, não ficar naquela mesmice, né? Então, se desafiar a cada dia de fazer com que esse relacionamento dê certo e traga sempre novidades para o seu relacionamento, para a sua vida. Na vida profissional, vai caminhar no mesmo sentido. Olha só que interessante, você já foi o escolhido, você está sendo o escolhido para ser o gerente de vendas, né? Então, você já está na frente, você foi escolhido, né? E usar, desafiar, colocar essa questão do campo, aceitar esse desafio, né? Até por conta de usar esse dinheiro para manter a sua família. Você é um homem de 36 anos, precisa ter uma parceria, a ordem natural é fazer esse vínculo com uma pessoa, né? Entre que não seja a sua mãe, né? A sua mãe que vai procurar um par para ela, afinal de contas, ela tem recursos para isso também, ela precisa ser responsável pela vida dela e você cuidar da sua vida. Então, usar a sua capacidade da rigidez para liderar essa equipe de vendas com perfeição, a perfeição, a liderar seria mais psicopata, de colocar formas disso funcionar, e as ideias do esquizoide. Usar esses recursos a seu favor, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Você tem todas as possibilidades, você tem todas as capacidades, você é perfeito nos seus traços. Recapitulando, então, quais que são os seus traços principais? Você é alguém que as pessoas vão considerar frio ou distante, né? Você precisa deixar isso bastante claro para as pessoas. Você não é mal por causa disso, você apenas lida com as questões de uma forma mais analítica ou mais lógica, né? É o seu jeito de ser. Você é um líder nato, mas não é um líder muito carismático, aquele cara que vai delegar a função e vai se manter uma certa distância, ele mais manipulando a situação e fazendo com que a coisa dê certo. Perfeita e sempre trazendo novas ideias ali pela questão da esquizoidia. Pelas combinações que você tem, você precisa ter claro isso, de que você é uma pessoa que você nunca vai confiar 100% nas pessoas, né? Então, você precisa aprender a delegar e confiar um pouquinho mais. E na vida pessoal, encarar isso como um desafio. Se desafiar a dar certo. Bom, basicamente é isso. Agora você conhecendo os seus recursos, você tem mais capacidade de pensar, articular as situações e ir ao longo da vida. Dizendo novamente, não há nada de errado. Você é uma pessoa um pouquinho mais fria do que as outras, mas você lida com a vida desse jeito. É assim que você é, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, conhecendo esses seus recursos, que você possa, desejo a você, né, João, que você possa usar bem esses recursos a seu favor. Você tem tudo para dar certo. Você é uma pessoa com grandes capacidades de pensar o processo, de articular, de ter novas ideias. Talvez usar isso a seu favor como um desafio, desafiar-se a cada dia, um dia depois do outro, e comemorar a conquista, talvez com essa pessoa, com essa sua parceria, seja o ideal. Construir uma vida junto com uma outra pessoa e alcançar o sucesso junto com isso. Seja feliz.
você tem tudo para dar certo.